primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, posteriormente a leitura da ata da sessão anterior e, na sequência, então, as proposições do dia. Evangelho de São Mateus, capítulo 31. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Aos 25 dias do mês de agosto do ano 2014, 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, vereador Sérgio Ricardo de Oliveira, ao verificar o livro de presença, constatou que estavam todos presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário, vereador Dirceu Lopes, precedeu a leitura de um texto da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folha 35.3 da sessão ordinária anterior, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez, nem votação, foi aprovado por unanimidade. O vereador Sérgio Oliveira fez a proposição para que fosse cedido 5 minutos ao uso da tribuna ao representante do projeto Pão Caseiro. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez, nem votação, foi aprovado por unanimidade. No expediente, leitura do pedido de providência 077, 078 e 079 de autoria do vereador Carlos Maia, leitura do pedido de informação 096 de autoria do vereador Pedro Dornelles, leitura do requerimento 03/14 de autoria do vereador Carlos Maia, e como não houver vereador inscrito, o senhor presidente passou a palavra aos líderes de bancada e fizeram uso da tribuna os vereadores Ademar Duarte, Flávio Lara, Otávio Teixeira, Suzy Pereira, Carlos Maia. Na ordem do dia, o vereador Osório fez a proposição para que fossem lidos somente as emendas dos pareceres jurídicos e os pareceres das comissões dos projetos de leis em pauta de votação. O senhor presidente, com discussão, ninguém fez nem votação, foi aprovado por maioria, com o voto favorável do vereador Ademar Duarte, Carlos Maia, Pedro Dornelles, Suzy Pereira, Zaide, Valmarino Machado, Flávio Lara, Dirceu Lopes e Otávio Teixeira. E voto contrário do vereador Luciano Flores. Leitura do projeto de lei 045. O senhor presidente, colocou discussão, fez da palavra o vereador Carlos Maia, Otávio Teixeira, Dirceu Lopes, Luciano Flores, Pedro Dornelles, Zaide, Suzy e Flávio Lara. O vereador Flávio Lara fez a proposição para que a sessão em curso seja suspensa por 5 minutos para a discussão do projeto de lei 045. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez nem votação, foi aprovado por unanimidade a proposição. Retornando aos trabalhos da sessão, o vereador Zaide pediu a retirada do projeto de lei 045, 046 e 047 da pauta. Leitura do projeto de lei 048, o senhor presidente colocou em discussão, fizeram a palavra o vereador Luciano Flores, Flávio Lara, Carlos Maia, Dirceu Lopes e em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 049, o senhor presidente colocou em discussão, fez a palavra o vereador Dirceu Lopes, Suzy Pereira, Carlos Maia, Pedro Dornelles, Otávio Teixeira, Luciano Flores, Flávio Lara, Zaide. Em votação foi aprovado por maioria, com votos favoráveis. Vereador Ademar Duarte, Carlos Maia, Pedro Dornelles, Suzy Pereira, Zaide, Valmarino Machado, Flávio Lara, Luciano Flores, Otávio Teixeira e voto contrário do vereador Dirceu Lopes. Leitura do projeto de lei 050. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez, fizeram a palavra o vereador Suzy Pereira, Carlos Maia, Dirceu Lopes, Flávio Lara, Zaide, Luciano Flores. O vereador Zaide pediu que o projeto de lei 050/14 fosse retirado da pauta de votação. Leitura do projeto de decreto legislativo 01/14. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso... Ninguém fez uso da palavra. Em votação foi aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental, que para constar foi lavada a presente ato e o secretário se inscreveu juntamente com o senhor presidente. Está em discussão a ata da sessão anterior de folhas de número 3514 e 3515. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da sessão anterior. Ofício 128/14. Senhor presidente, é cumprimentado cordialmente nos termos pertinentes à atribuição do prefeito municipal com base no parágrafo 1 do artigo 60 da Lei Orgânica do município e venho, nesta oportunidade, requerer a retirada do projeto de lei complementar 001/14. Esse procedimento atende solicitação da SOCIC, que
para ter alteração de algum item constante no projeto. Oportunamente será encaminhado um novo projeto contemplando as modificações sugeridas. Ao ensejo, manifesto minhas cordiais saudações, atenciosamente Valdomiro de Matos Novassi. Ofício número 131. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho nessa oportunidade requerer a Vossa Excelência para que seja substituído o projeto de lei 018/14, pelo que segue em anexo, desconsiderando assim o anterior. Com as alterações efetuadas, adequamos o projeto e as sugestões formuladas através da orientação técnica do EGAN, número 13.060/2014. No ensejo, manifesto minhas cordiais saudações, atenciosamente Valdomiro de Matos Novassi. Projeto ofício número 132/14. Senhor Presidente, cumprimentar cordialmente nos termos pertinentes à atribuição dessa pasta, nos termos do parágrafo único do artigo 60 da Lei Orgânica do Município, venho nessa oportunidade requerer a retirada dos projetos de lei número 045 e 89/2013. No ensejo, manifesto 045/14 e 089/2013. Isso. Ofício número 129/14, senhor presidente. Ao cumprimentar cordialmente, solicitamos que, quando for publicado o edital de audiência para apresentação dos projetos de lei complementar número 001/2013 e 002/14, o mesmo seja publicado na forma de audiências conjuntas dos Poderes Executivo e Legislativo. Não ensejo, manifesto minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Valdomiro de Matos Novassi. Pedido de providência 080, atribuído ao vereador Carlos Maia. Para que, através da secretaria competente, solicitamos que seja trocada as lâmpadas queimadas nos postos de iluminação pública da rua Nicarágua, do bairro Zona Norte, lá do Serra, em toda a sua extensão. Moradores da bairro Zona Nova solicitam a revisão e troca das lâmpadas queimadas na rua Nicarágua, que se encontra em escura, causando transtorno e medo daqueles que por ali transitam. Indicação número 09/2014, gratuito do vereador Valmarino Machado. Indicação ao Poder Executivo sugerindo o envio de projeto de lei. Ao Executivo Municipal sugerindo o envio do projeto de lei que dispõe sobre a inclusão do evento Luau Big Moon no calendário oficial dos eventos 2015 em Capão da Canoa, a fim de facilitar a referida indicação, encaminho em prospectos do evento, bem como as justificativas e benfeitorias que a continuação da realização do evento trará para a nossa cidade. Faço necessário tal indicação, uma vez que compete ao Executivo dispor sobre o calendário oficial do evento da cidade. Ainda cabe ressaltar que, com o apoio de tal evento, a cidade só tem a ganhar, uma vez que nossos artistas locais e regionais são valorizados, ainda o cunho ecológico do evento, mantendo-se a beira-mar limpa. Ainda os alimentos arrecadados no evento são destinados à entidade de beneficência da cidade. Capão da Canoa, 21 de agosto de 2014. Indicação número 009. É a mesma. Não vai pedir a dispensa da leitura? 04055? Não? Não vai pedir a dispensa da leitura?
Não? Então vamos ler. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015. Capítulo 1. Das disposições preliminares. São estabelecidas em cumprimento das disposições do artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias do município, compreendendo: 1. As diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto em conformidade com o plano plurianual. 2. Estrutura, organização e diretrizes para a execução de alterações dos orçamentos do município. 3. As disposições relativas à despesa com pessoal. 4. Disposições sobre alterações da legislação tributária. 5. As disposições para transferência de recursos a entidades públicas privadas. 6. As condições para conveniar com outras esferas do governo. Parágrafo único. Fazem parte integrante dessa lei: primeiro, previsão de receita total para 2015 e 2017. Demonstrativo da previsão receita corrente líquida total para 2015. Anexo contendo diretrizes, objetivos e metas para 2015 por secretarias. 4. Anexo de metas fiscais que terá: A. Metas anuais de resultado primário e nominal. B. Metodologia de cálculo de metas de resultado primário. C. Metodologia de cálculo de metas de resultado nominal. D. Avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior. E. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. F. Evolução do patrimônio líquido. G. Origem e aplicação dos recursos obtidos para alienação de ativos. H. Demonstrativo de receitas e despesas do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Avaliação da situação e avaliação da situação atual do regime próprio de previdência dos servidores públicos. J. Estimativa e compensação das renúncias de receita. K. Margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. 5. Anexo de riscos fiscais. 6. Planejamento pessoal para o exercício de 2015. Capítulo 2. Das diretrizes, objetivos e metas. Artigo 2º. Em consonância com o artigo 165, inciso 2º da Constituição, as prioridades para o exercício financeiro de 2015 são as especificadas no anexo 3º que integra essa lei. Inciso 1º. Os valores constantes do anexo de que trata o artigo possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para planejamento, sendo automaticamente atualizados pela lei orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática dos valores previstos no plano plurianual. Inciso 2º. Para efeito de execução orçamentária dos indicadores de desempenho associados aos objetivos do programa do governo, bem como as alterações das ações relativas do produto à unidade de medida, qualificação física, poderão ser alteradas pelo Poder Executivo, devendo esse comunicar as alterações legislativas para efeito de acompanhamento da execução orçamentária prevista na Constituição da República, no artigo 166, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 2º. Inciso 3º. Os códigos, programas, projetos, atividades e operações especiais deverão ser os mesmos utilizados no plano plurianual. Capítulo 3º. A estrutura e organização do orçamento. Seção 1. Da apresentação do orçamento. Artigo 3º. O orçamento fiscal compreenderá a programação dos poderes executivo e legislativo do município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, bem como as empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a votos e que dela receba recursos de fazenda municipal. Artigo 4º. O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível do elemento de despesa. Inciso 1º. Fica autorizada a criação do desdobramento e transferência de valores entre um mesmo elemento de despesa. 2º. A vinculação orçamentária poderá ser alterada por ato do Poder Executivo para atendimento da necessidade de execução orçamentária. Artigo 5º. A lei orçamentária discriminará das unidades orçamentárias específicas e dotações destinadas. 1º. A fundos especiais. 2. Ações de saúde. 3. Ações de assistência social. 4. Ao regime geral de previdência social. 5. A manutenção e desenvolvimento de ensino. 6. Encargos de despesa comuns a todas as unidades orçamentárias, denominados encargos gerais do município. Artigo 6º. O projeto de lei orçamentária com o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo e será constituído de 1.
tabela explicativa de receita e da despesa do município de forma integrada, inclusive metodologia e premissas de cálculo nos termos do que dispõe o artigo 12 da Lei Complementar número 101/2000 e artigo 22 da Lei 4.320/64. 2. Anexo orçamentário 1, 2, 6, 7, 8, 9 da Lei 4.320/64. Terceiro, discriminação sucinta de cada unidade administrativa e das suas principais finalidades com indicação de respectiva legislação, parágrafo 1 do artigo 22 da Lei 4.320/64. Quarto, quadro discriminativo da receita das fontes de respectiva legislação, inciso terceiro do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 4.320/64. Quinto, quadros demonstrativos das receitas e planos de aplicação dos fundos especiais, inciso 1, parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 4.320/64. Sexto, demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia da receita da LC número 101 artigo 5º, parágrafo 1º. Sétimo, demonstrativo da margem de expansão de despesa obrigatória do caráter continuado da LC número 101, artigo 5º, inciso 1º. Oitavo, demonstrativo da aplicação das ações de serviços públicos de saúde. Nono, demonstrativo da aplicação de manutenção e desenvolvimento do Densino e Fundeb. Décimo, relação de compromissos, convênios e contratos firmados para 2015 com os respectivos créditos orçamentários, não obrigatório. 11º, anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo das metas fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5º, inciso 1º, contendo a compatibilidade com o resultado primário, b, compatibilidade com o resultado nominal. 12º, anexo demonstrativo da receita corrente líquida, conforme a LC número 101, artigo 12, inciso 3º. 13º, anexo demonstrativo de despesa com o pessoal do Executivo, Legislativo e Consolidado do município. 14º, anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo. A, gastos totais, conforme a Constituição Federal, artigo 29, a linha A. B, folha de pagamento, Constituição Federal, artigo 29, a linha A, inciso 1º. C, limite individual do subsídio, conforme subsídio dos deputados estaduais, Constituição Federal, artigo 29, inciso 4º. Sexto, D, limite de 5% das receitas para a remuneração dos vereadores, Constituição Federal, artigo 20, linha 7ª, própria da Previdência Social. 16º, anexo demonstrativo da receita das despesas por destinação de fonte de recursos. Inciso 1º, a demonstragem encaminhada ao projeto de lei orçamentária conterá. Primeiro, exposição circunstanciada da situação econômica e financeira, informando saldos e créditos especiais, situação esperada dos restos a pagar e ao final do exercício de outros compromissos financeiros exigíveis. Segundo, justificativo da estimativa e da fixação, respectivamente, da receita e da despesa. Inciso 2º, o envio do projeto de lei, bem como os anexos orçamentários pelo Poder Executivo e autógrafo elaborado pelo Poder Legislativo, deverão se dar em meio eletrônico e impresso. Inciso 3º, o Poder Executivo de cada ente colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento da sua proposta orçamentária, os estudos e estimativas das receitas tributárias e transferências arrecadadas e previstas até o final do exercício corrente, bem como previsão da receita corrente líquida prevista para o exercício a que se refere a proposta orçamentária e respectiva memória do cálculo. Artigo 7. Para efeito disposto nesse capítulo, o Poder Legislativo do município e as entidades de administração indireta encaminharão para o Executivo até 30 de setembro de 2014, sua respectiva proposta orçamentária parcial para fim de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições dessa lei. Seção 2ª. Do equilíbrio entre receitas e despesa. Artigo 8º. A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá na lei orçamentária anual de no mínimo 2% da receita prevista para o Poder Executivo para atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se nesse último a possibilidade de destinação para a abertura dos créditos adicionais nos termos do artigo 8º, portaria 163 da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme anexo dos riscos fiscais. Inciso 1º. Não será considerado para efeito de percentual que trata o caput a reserva, a conta das receitas vinculadas aos fundos e às entidades de administração indireta, de previdência própria e outros fundos e entidades cuja utilização fica autorizada até o limite previsto da lei orçamentária.
Inciso segundo, na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência constituída para atender o passivo contingente e outros riscos dos eventos fiscais imprevistos não precisará ser utilizada para sua finalidade de todo ou em parte, e o chefe do executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais, legalmente autorizados na forma do artigo 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320, de 1964. Inciso terceiro, a reserva de contingência de unidade gestora do regime próprio de previdência social será constituída de recursos que corresponderão à previsão do seu superávit orçamentário e somente poderá ser utilizada para a cobertura de créditos adicionais do próprio regime. Artigo 9. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito junto à entidade do Sistema Financeiro Nacional, no termo do artigo 29, anexo 3º da Lei da Constituição 101 de 2000. Inciso segundo, o total de operações não poderá ultrapassar o limite fixado na Resolução 43/2001 do Senado Federal com as suas atualizações. Inciso segundo, o recurso obtido através de operações de crédito, bem como o resultado de sua aplicação financeira, somente poderão ser utilizados para despesas de capital. Inciso terceiro, a contratação de operações de crédito que trata o caput deste artigo não poderá ocorrer nos últimos 180 dias do fim do mandato. Artigo 10º. Para efeito do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, primeiro, integrará o processo administrativo de que trata o artigo 38 da Lei nº 8.066, de 21 de junho de 93, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos que se referem, inciso 3º do artigo 182 da Constituição, e o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do coordenador de despesas sobre adequação orçamentária e financeira que embasa o processo. Segundo, entende-se como despesa relevante para os fins do inciso 3º do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000, aquelas cujos valores não ultrapassam o limite que se refere no inciso 1, 2, parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.066 de 93, com relação alterada pela Lei de 11.107, de 6 de abril de 2005. Artigo 11. O Poder Executivo elaborará e publicará até 30 dias após a publicação da lei orçamentária cronograma de desembolso mensal para o exercício nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000, com vista a manter durante a execução orçamentária o equilíbrio entre as contas e as regularidades das operações orçamentárias, bem como garantir o atingimento das metas do resultado primário e nominal. Inciso 1º. Para fins de elaboração do programação financeira, o cronograma de desembolso do Poder Executivo, Poder Legislativo e as entidades de administração direta, de até 10 dias da publicação da lei orçamentária, encaminharão ao Executivo sua proposta parcial para efeito de integração. Inciso 2º. As receitas previstas serão desdobrada pelo Poder Executivo em metas bimestrais e arrecadação por destinação de recursos com a especificação em separado das medidas de combate à evasão, à sonegação, da quantidade de valores de ações ajuizadas para cobrança de dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passivos de cobrança administrativa. Seção 3ª. Dos recursos correspondentes à dotação orçamentária. Compreendidos os créditos adicionais destinados ao Poder Executivo. Artigo 12. O Poder Legislativo do município terá como limite de despesa em 2015, para efeito de elaboração das suas respectivas propostas orçamentárias, a aplicação do percentual de até 7% sobre a receita tributária e de transferência tributária do município arrecadados em 2014, nos termos do artigo 29, linha A da Constituição da República, alterado pelo artigo 2º, parágrafo 1º da EC 58/2009. Parágrafo único. Em caso da não elaboração do cronograma do desembolso dos repassos legislativos, se darão na forma de parcelas mensais iguais e sucessivas, respeitados igualmente o limite que trata o caput. Artigo 3º. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês. Inciso 1º. A arrecadação do imposto de renda retido na fonte, rendimentos e aplicações financeiras e outros que venham ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo serão contabilizados no Executivo como receita municipal e concomitantemente como adiantamento do repasse mensal ao Executivo e no Legislativo. Inciso 2º. Ao final do exercício financeiro, o saldo dos recursos em disponibilidade do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando somente as contas do Poder Legislativo. Artigo 14. A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de contabilização, preferencialmente nos sistemas eletrônicos de dados. Para fins do disposto do caput legislativo, enviará até o dia 10 do mês subsequente de cada
dados para a contabilização do Executivo, exceto ao relativo ao mês de dezembro, o qual deverá ser encaminhado até o último dia útil daquele mês. Seção 4. Das normas relativas aos controles de custo e avaliação dos resultados, programas financiados com recurso do orçamento. Artigo 15. Além de observar as demais diretivas estabelecidas nessa lei, a escrituralização contábil será efetuada de forma de propiciar controle dos custos das ações e avaliações dos resultados dos programas do governo através de indicadores de desempenho e localização de gastos, localizadores de gastos. Artigo 16. O Serviço de Contabilidade do município poderá organizar sistema de custo que permita, primeiro, mensurar o custo direto e indireto do produto relacionado às ações, programas e órgãos do governo. 2. Tomar decisões gerenciais. Artigo 17. A avaliação dos resultados do programa do governo se fará de forma contínua pelos órgãos executores pela unidade de controle interno. Inciso 1. A avaliação dos resultados do programa do governo consiste em análise sobre o desempenho da gestão governamental através da movimentação dos indicadores que desempenham, conjugando-os com custos de ações que integram os programas e a sua evolução em termos de realização dos produtos de ação e o atingimento das suas metas fiscais, de forma que permita a administração e a fiscalização externa concluir sobre a eficiência de ações governamentais e a qualidade dos gastos públicos. Inciso 2. A avaliação de que trata o parágrafo anterior se dará através do relatório, em que se dará ampla divulgação, inclusive através da publicação da internet. Seção 4. Da disposição sobre os novos projetos. Artigo 18. Além da observância da prioridade das metas que tratam a lei de orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após: primeiro, tiverem sido adequadamente contemplados com o projeto em andamento, com recursos necessários ao término da obtenção de uma unidade completa. 2. Estiverem assegurados os recursos da manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o poder público estiver adotando as medidas necessárias para tanto. Parágrafo único. Não constitui infração a esse artigo o início de um novo projeto, mesmo possuindo outro projeto em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para atendimento dos projetos em andamento e os novos. Seção 6. Da transferência do recurso para a entidade de administração direta. Artigo 19. O município efetuará recolhimento de contribuição patronal do regime próprio de previdência social para o Instituto Municipal de Seguridade Social através da despesa orçamentária. Artigo 20. O município poderá efetuar transferências financeiras intergovernamentais autorizadas por lei específica, conforme preconiza a Constituição Federal, do artigo 167, linha 8, das entidades da administração direta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades. Artigo 21. A lei orçamentária reservará recursos para transferências financeiras e consórcio público que fizer parte em conformidade com o respectivo contrato de rateio. Seção 8ª. Das transferências de recursos para o setor privado. Artigo 22. Somente serão autorizadas transferências de recursos a título de subvenção social, auxílio ou contribuições a entidades privadas, se observadas as seguintes condições. Primeiro, comprovação de regularidade da entidade mediante a apresentação dos seguintes documentos. A. Cópia autenticada dos atos constitutivos atualizados com o novo Código Civil, devidamente registrado no órgão competente, com comprovação de que a entidade não visa lucros e que os resultados serão investidos para atender a sua finalidade, além da comprovação de que os cargos da direção não são remunerados. B. Cópia autenticada da ata de eleição da atual diretoria, acompanhada de cópia autenticada da carteira de identidade, CPF, do presidente e diretor equivalente com poder de representação da entidade. C. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, comprovante de inscrição municipal e comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, mediante a apresentação dos respectivos certidões. F. Certidão negativa do débito do INSS de regularidade com o FGT, S, exceto para a entidade de assistência social devidamente certificada na forma da Lei Federal 12.101/2009. G. Certidão negativa de débito trabalhista. H. Conta corrente bancária destinada especificamente à transferência de recursos. Segundo, apresentação do plano de trabalho e de aplicação dos recursos, demonstrando interesse público contendo: A. Identificação do objeto a ser executado. B. Detalhamento das metas a ser atingida. C. Detalhamento das etapas de fase de execução. D. Plano de aplicação dos recursos financeiros. E. Cronograma de desembolso. F. Previsão de início e fim de execução dos objetos. G. Se o ajuste compreender obras, serviços de engenharia, comprovação de que os recursos da contrapartida serão devidamente garantidos, salvo se o custo total do empreendimento recai sobre o Poder Executivo Municipal.
H. Se houver contrapartida financeira, comprovação pela entidade de disponibilidade para tal contrapartida. Inciso 1º. Parágrafo 1º. Além do documento previsto nos incisos 1º e 2º caput desse artigo, a transferência do recurso deverão observar ainda os dispositivos na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e a Resolução número 14, de 15 de maio de 2014, do Conselho Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Sul, o CARS-RS. Parágrafo 2º. A transferência do recurso vinculado ao Fundo Municipal deverá ser precedida de autorização do respectivo Conselho para processo administrativo. Parágrafo 3º. Após a disponibilização dos recursos do Executivo, concederá prazo para a prestação de contas relativa à totalidade das ações envolvidas, devendo ocorrer medidas de evolução de valor devidamente corrigido no caso de 1. Desvio de finalidade. 2. Não execução do plano de aplicação original do Executivo fora do prazo. 3. Documentação inidônea ou ausente. Parágrafo 4. O Poder Executivo publicará até dia 31 de março de 2015 instrução normativa acerca do procedimento e documento para a prestação de contas que trata. Parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Caso o repasse previsto no caput do artigo 22 seja direcionado pelas entidades beneficiadas a pessoas físicas, deverá ser comprovado o vínculo para a mesma, bem como finalidade pública da aplicação, devendo o pedido de formalidade e instrução relativo com o documento previsto no artigo 2º, inciso 2º do artigo 22, documento de identidade, CPF, solicitante, devendo ser observados também o disposto na Lei Federal 13.019, 31 de julho de 2014, e da Resolução número 14, de 15 de maio de 2014, do Conselho Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Sul. Artigo 23. A transferência dos recursos financeiros para cobrir o déficit de pessoas jurídicas ou com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos incentivos à educação, cultura, dispostos à assistência social, além das condições previstas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e ainda atender a uma das seguintes condições. Primeiro, a necessidade deve ser momentânea e recair sobre a pessoa jurídica ou entidade cuja ausência de atuação do Poder Executivo possa justificar a sua extinção como repercussão social grave ao município. 2. Incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e serviços do termo que dispuser a lei municipal específica. Terceiro, no que se refere à concessão dos empréstimos destinados a pessoas jurídicas, além do pagamento de encargos financeiros e juros não inferiores a 12% ao ano, ao custo de adaptação nos termos de que dispõe o artigo 27 da Lei Complementar número 101/2000, e aí ficam consignados ainda a formalização de contrato de congênere, B. Aprovação do projeto de investimento pelo Poder Público. C. Acompanhamento da execução. D. Prestação de contas. Parágrafo 1º. Em qualquer situação prevista no caput desse artigo, fica vedada a transferência de recursos de entidades de classe, associações representativas, clubes ou serviços ou ONGs de qualquer outra entidade, caso a diretoria seja composta por uma ou mais pessoas físicas que tenham qualquer vínculo com o município, seja empregatício ou contratual, na administração direta ou indireta. Parágrafo 2º. A lei específica poderá, conforme possibilitar o parágrafo único do artigo 27 da Lei Complementar 101/2000, estabelecer subsídio para empréstimo de que trata o artigo 3º deste artigo. Seção 8ª dos créditos adicionais. Artigo 24. Os projetos de lei relativos aos créditos adicionais serão apresentados na forma e com detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual, observado o artigo 12 da Lei Complementar 101, e vindo acompanhado de deliberações dos respectivos conselhos, quando a lei expuser sobre o caráter deliberativo desse. Seção 9ª. Transposição, remanejamento e transferência. Artigo 25. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar, mediante decreto, transposição, remanejamento e transferência de dotação orçamentária. Capítulo 9º. Das disposições relativas a despesas de caráter continuado. Seção 1ª. Do aproveitamento da margem de expansão de despesas obrigatórias do caráter continuado. Artigo 26. A compensação de que trata o artigo 17, parágrafo 2º da Lei Complementar número 101/2000, quando da criação de aumento da despesa obrigatória de caráter continuado do âmbito do Poder Executivo, administrações indiretas e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento respectivo à margem de expansão de cada órgão ou entidade. Seção 2ª. Das despesas com pessoal. Artigo 27. O Poder Executivo e Legislativo publicará a tabela de cargos efetivos, empregos públicos e cargos comissionados, integrantes do quadro geral da pessoa civil, demonstrando as quantidades
os quantitativos ocupados e vago. Artigo 28. O projeto de lei sobre criação ou transformação dos cargos, bem como os relacionados a aumentos de gastos com pessoal em cargos sociais, deverão ser acompanhados. Artigo 29. Para fim de atendimento de disposição do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas, nos planos de cargos os seguintes regimes jurídicos. Primeiro, no Poder Executivo. Concessão de reajuste salarial conforme artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal de 88, Lei Municipal número 1991, de 16 de 3 de 2004. B. Concessão de perdas salariais apuradas nos exercícios anteriores. D. Aumento real da remuneração do percentual definido na lei específica. D. Criação de cargos. E. Criação de empregos públicos. Criação de função de confiança. G. Reforma de plano de carreira de magistério público municipal do quadro geral. H. Alteração da estrutura de carreira. I. Investiduras por admissão, por aprovação para cargos de emprego público. J. Concessão de abono remunerário aos servidores que efetivam o exercício do magistério. K. Contratação de pessoal para excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizam para como tal nos termos da Lei Municipal número 419/190. I. L. Realização dos concursos públicos. M. Revisão de desenvolvimento e função de atividade. N. Revisão do nível salarial dos servidores públicos. Segundo, do Poder Legislativo. A. Concessão de reajuste salarial conforme artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 88 e Lei Municipal 190.991, 16 de março de 2004. Concessão de perdas salariais apuradas nos exercícios anteriores. Aumento real de remuneração percentual definido por lei significativa. Criação de cargos. Criação de funções de confiança, alteração de estruturação de carreira, investidura por admissão por aprovação por cargo ou emprego público, designação de fundo de confiança ou cargo de comissão com disponibilidade de vagas. H. Contratação de pessoal por excepcional interesse público. I. Realização de concurso público. Terceiro, o Instituto Municipal de Seguridade Social altera a estrutura da carreira existente. Artigo 30. No exercício de 2015, a realização de serviços extraordinários quanto a despesa houver ultrapassado os 51,3% e os 5,7% do Poder Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no artigo 57, parágrafo 3º, inciso 3º da Constituição Federal. Capítulo 5. Das disposições sobre alterações da legislação tributária do município. Seção 1ª da Política Tributária. Artigo 31. Na política de administração tributária do município ficam definidas as seguintes diretrizes para 2015, devendo até o final do exercício de legislação específica dispor sobre: primeiro, revisão de alíquota de contribuição social cobrada dos servidores para custeio do regime próprio de previdência social, revisão da alíquota de contribuição patronal para o custeio do regime próprio de previdência social, inclusive da alíquota de contribuição especial para a amortização do passivo atuarial, estabelecido na área através da Lei 2.436 de 2007. Terceira, revisão do Código Tributário do município, especificamente sobre a imposto predial territorial urbano, ser progressivo em relação ao valor do imóvel, ter alíquota referente de acordo com a localização ou custo do imóvel. B. Alteração da alíquota da base do cálculo do imposto sobre serviço de qualquer natureza. C. Alteração da alíquota do imposto sobre transição de bens imóveis. Atualização das plantas genéricas de valores do município. Artigo 32. Na estimativa das receitas dos projetos de lei orçamentária poderão ser considerados como efetivo de proposta de alteração da legislação tributária. Parágrafo único. Caso a alteração de propostas não seja aprovada, ou seja, parcialmente de forma não permitir a integração dos recursos inesperados, serão contingenciadas as previsões da receita e dos ações orçamentárias na forma estabelecida a previsão com alteração da legislação. Seção 2. Do Imposto Predial Territorial Urbano. Artigo 33. Os reajustes dos valores do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, será concedido no ato próprio do Poder Executivo até o limite da variação acumulada do Índice Nacional de Preço do Consumidor, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e no período de 1º de dezembro de 2013 a 30 de novembro de 2014. Artigo 34. O Poder Executivo poderá conceder desconto para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, no exercício 2015, da seguinte forma. Primeiro, até 12%, pagamento de parcela única dos imóveis que não tiverem débito de IPTU. 2. Parágrafo 2º.
Até 6% para pagamento de parcela única aos imóveis que tiverem débito IPTU nos exercícios anteriores não parcelados. Parágrafo 3º, até 4% para pagamento de 6 parcelas bimestrais. Artigo 35. Em até novembro, 90 dias da publicação dessa lei, o Poder Executivo regulamentará através de decretos executivos os descontos que trata o artigo 34, bem como o calendário de vencimento das parcelas para o exercício de 2015. Seção 3. Da dívida ativa tributária. Artigo 36. O Poder Executivo poderá conceder benefícios sobre os juros e multas da dívida ativa de origem tributária com fato gerador até 31 de dezembro de 2014 da seguinte forma. Parágrafo 1º. Até 100% desconto sobre multas e juros para pagamento à vista, sendo que, primeiro, o benefício terá as contribuintes que já estiverem com seus débitos parcelados e ainda não quitados, exclusivamente sobre o dado do devedor. 2. Também aqueles que desejarem extinguir débitos mediante dação de pagamento de imóveis de sua propriedade, localizado no território do município de Capão da Canoa, de acordo com o critério do Poder Executivo, com autorização do Poder Legislativo. Parágrafo 2º. Até 90% dos descontos sobre multas e juros para pagamento de até 24 parcelas mensais consecutivas, observado o valor mínimo de cada parcela previsto no CTM. Parágrafo 3º. A concessão do benefício dar-se-á mediante comprovação de adimplência do contribuinte sobre a fazenda municipal no tocante de tributo devido ao exercício corrente. Parágrafo 4º. A concessão do benefício sobre a dívida ativa de IPTU se dará responsável tributário na forma disposta do Código Tributário Municipal, mediante assinatura do termo de confissão de dívida devidamente identificado. Parágrafo 5º. Para fins de benefício sobre a dívida do ISSQN, a alvará será concedido exclusivamente à empresa mediante assinatura do termo de confissão de dívida devidamente identificada. Parágrafo 6º. No caso de haver procedimento judicial visando a cobrança do débito fiscal, a responsabilidade de pagamento das custas judiciais diretamente do órgão arrecador é do contribuinte, sendo dispensados honorários advocatícios. Parágrafo 7º. As despesas judiciais que, porventura, a Fazenda Pública já tenha despendido, visando a cobrança do crédito fiscal, deverão ser satisfeitas pelo contribuinte diretamente no erário municipal. Parágrafo 8º. O inadimplemento de 3 parcelas consecutivas ou não, o atraso do pagamento de qualquer parcela por mais de 90 dias, ensejará o cancelamento dos benefícios concedidos no parágrafo 1º e 2º, ficando vedada a concessão de novo benefício no mesmo exercício. Parágrafo 9º. O Poder Executivo regulamentará, através do decreto executivo, os percentuais de desconto de que trata o parágrafo 1º e 2º do artigo 36. Capítulo 6º. Das metas fiscais. Artigo 37. As metas de resultado nominal e primário fixadas nessa lei poderão ser atualizadas pela orçamentária anual, poderão sofrer variações de até 30% no seu cumprimento. Artigo 38. A limitação do empenho e movimento financeiro que trata o artigo 9º da Lei Complementar 101 será efetivada separadamente por cada poder do município. Capítulo 7º. Das disposições finais. Artigo 39. O Poder Executivo e o Legislativo manterão um sistema integrado de execução orçamentária que permita o cumprimento do artigo 66, parágrafo 1º e 2º da Constituição da República. Artigo 40. Para fim de cumprimento do artigo 62 da Lei Complementar 101/2000, fica o município autorizado a firmar convênios com congêneres com a União do Estado, municípios com vista. Funcionamento do serviço bancário e segurança pública. 2. Consórcio público que o município tiver parte. 3. Cedência de serviços de servidores para funcionamento de órgãos e entidades do município. Artigo 41. Se o projeto de lei orçamentária não for promulgado até o dia 31 de dezembro de 2014, até que essa ocorra, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento das despesas correntes da administração do Poder Executivo e Legislativo, bem como das entidades de administração direta nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais, conforme a ser determinado pelo ato próprio de cada poder. Artigo 42. Essa lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. O projeto de lei da LDO, Lei da Diretriz Orçamentária, reflete ações de atividade de produtos contemplados no Plano Plurianual PPA de 2014 a 2017, a serem executados no exercício de 2015. Desta forma, o projeto procura, em sua íntegra, estabelecer as diretrizes e prioridades com a anuência do município para a elaboração da proposta orçamentária relativa ao exercício de 2015. E, diante do exposto, envio o presente projeto de lei, apreciação desta Igreja Câmara Municipal de Capão da Canoa, 29 de agosto de 2014.
Projeto de Lei 053/14. Substitui o Projeto de Lei 018/14. Institui o calendário oficial de eventos permanentes no município de Capão da Canoa. Fica instituído o calendário oficial de eventos municipal do município de Capão da Canoa. Artigo 2º. Esse calendário será executado em conformidade com a Lei 722, de 21 de dezembro de 2003. Mês de janeiro. Projeto Verão, show de música, teatro, de danças e evento esportivo. Local, sede distrito, sede distrito. Fevereiro. Projeto Verão, show de música, teatros, danças, eventos esportivos, Cavalgada do Mar, Garota Verão. Sede distrito, Beira-Mar, sede. Março. Projeto Verão, show de música, teatros e danças, sede do distrito, festividade do Carnaval. E Festa do Colono e eventos esportivos, sede e distritos. Abril. Capão Fest, Feira do Livro, festividade da Semana do Município, Rodeio Crioulo, CTG João Sobrinho, comemoração da emancipação do município, eventos esportivos, festividade da Páscoa e decoração do município. Sede, parques de rodeio e distritos. Maio, festividade do Dia do Trabalho, Dia da Ação Social, evento esportivo, festividade do Dia das Mães e encontros de motos. No local sede e distritos. De junho, festa junina, mais eventos esportivos, local sede e distrito. Julho, eventos esportivos, mateada na praça, local sede e distritos. Agosto, evento esportivo, festividade do Dia dos Pais, mateada na praça, sede e distritos. Setembro, Mar em Cena, Festival do Teatro Estudantil, Semana da Pátria, Semana da Farroupilha, eventos esportivos. Casa da Cultura, sede e distritos. Outubro, Semana da Criança, Festival de Coros, Fundação Pro Música, evento esportivo, mateada na praça, trilha psicológica, Bicuíras da Lama. Local, sede e distritos. Novembro, eventos esportivos, mateada na praça e exposição litoral. Local, sede e distrito, Parque do Evento. Dezembro, projeto de verão, show de música, teatro, de dança, festividade de Natal, decoração dos municípios e Réveillon. Sede e distritos e Beira-Mar. O presente projeto de lei visa buscar a competente autorização do Poder Legislativo para instituir o calendário oficial de eventos permanentes do município de Capão da Canoa. Ademais, os eventos tradicionais permanecem inseridos no calendário oficial de eventos permanentes, pois é necessária a edição de lei anual, sem possibilitar, contudo, que os outros eventos sejam criados ou oficialmente introduzidos mediante projeto de lei. Ele tirou. Hein? Ele tirou o dia da padroeira do município. Foi. Que é crente? Não, porque viu? Aonde? Osório tem o dia tudo de feriado. Quer ver? Não é repasse, é calendário oficial como festividade. Mas isso aí não pode ser, é tradicional do Japão, rapaz. Como? Mas o dia do navegante é feriado na Porto Alegre, um monte de coisa. É. Tenho que ver isso aí, rapaz. Projeto de lei 054. Artigo 1º. Cria empregos regidos pela consolidação da lei do trabalho, CLT,
providos mediante processo seletivo público para atualização dos atendimentos do Programa Estratégia de Saúde e Família, estabelece função de ciência dos deveres e carga horária e fica a remuneração e os requisitos para o provimento de acordo com os anexos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º que fazem parte integrante dessa lei. Parágrafo 1º. Os empregos constantes no anexo são os seguintes: agente comunitário de saúde do ISF, agente de combate às endemias do ISF, enfermeiros do ESF, médico ESF, odontologista do ESF, técnico de enfermagem do ESF. Parágrafo 2º. As especificações dos empregos criados por artigo são os que constam no anexo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, que fazem parte integrante dessa lei. Parágrafo 3º. A manutenção dos contratos de trabalho firmados com os aprovados para ocupar os empregos criados pelo CAPES fica condicionada à continuidade do repasse de verba para a execução do programa respectivo. Artigo 2º. Revogadas as leis 2457 de 2007, 2586 de 2009 e 2899 de 2012, essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. O presente projeto de lei busca a competente autorização legislativa para que o município de Capão da Canoa possa criar e regulamentar, no termo da legislação federal, os empregos públicos do Programa do Governo Federal de Estratégia de Saúde Familiar Federal. O Programa de Estratégia de Saúde Familiar é mantido com o apoio do Governo Federal e Estadual, e cuja vigência e manutenção de caráter temporário estão todos os empregos e atividades estabelecidos por essa lei municipal e serão mantidos nas mesmas situações, ou seja, extinto o programa, serão extintos os empregos. Diante do exposto, envio o presente de lei para que seja apreciado por essa colenda da Câmara. Não precisa ler os anexos, não, né? Ai, não diz para ninguém falar, né? Não diz para ninguém falar. Luciano, não falar, tá? Não falar, tá? É. Os dois. Vou passar direto para a pauta. Não, mas avisa a turma aí. Passar direto para a pauta. Projeto de Lei 056. Altera a estrutura da Secretaria da Saúde e da outras providências. Artigo 1º. A estrutura da Secretaria da Saúde fica definida de acordo com o disposto da lei. Artigo 2º. A estrutura fica assim constituída. Estrutura da Secretaria da Saúde, cargo ou função. Órgão 8, gabinete secretário. 8.1.1, gabinete de assessoria. Secretário 1, subsídio. Assessor de secretário 3, CCFG 5, nível salarial 33/10. Chefe de gabinete 1, CCFG 4, nível salarial 33/10. Assessor de gabinete 4, CCFG 3, nível salarial 28/5. Dirigente de equipe 1, nível salarial CCFG 3, nível salarial 28/05. Chefe de turma 3, nível salarial 20, subsídio CCFG 3, subsídio 28/5. Chefe de turma 3, CCFG 2, nível salarial 21/3. Assistente social 3, subsídio assistente social, nível 33. 8.2, Departamento de Administração de Serviços Gerais. 8.2.1, Departamento, chefe de departamento. Quantidade 1, nível salarial CCFG 13, o nível 38/19. Coordenador de equipes 4, CCFG 5, nível 38/19. Auxiliar de administrativo 22, auxiliar de administrativo nível 12. Faxineiro 20, nível faxineiro, nível salarial 11. Auxiliar de serviços gerais 5. Padrão auxiliar de serviços gerais, nível 11. Motorista de veículo leve, padrão, quantidade 18. Padrão motorista de veículo leve, nível salarial 11. Motorista de veículo pesado, quantidade 5. Padrão motorista de veículo pesado, nível salarial 13.
Oficial administrativo, quantidade 4. Nível oficial administrativo, nível salarial 18. Operador de computador, quantidade 1, nível padrão operador de computador, nível salarial 20. Pintor, 1. Padrão pintor, nível salarial 11. Recepcionista, 1. Padrão recepcionista, nível 11. Técnico de contabilidade, 1. Padrão técnico de contabilidade, nível 31. Telefonista, 2. Padrão telefonista, nível 11. Vigilante, 10. Padrão vigilante, nível 11. 8.3. Departamento de Assistência de Saúde, 8.3.1, departamento. Chefe de departamento, quantidade 1. Padrão CCFG 5, nível 3819. Coordenador de equipe, 4. Padrão CCFG 5, nível 3819. Auxiliar de dentista, quantidade 3. Padrão auxiliar de dentista, nível 11. Auxiliar de enfermagem, quantidade 23. Padrão auxiliar de enfermagem, nível 12. Auxiliar de farmácia, quantidade 8. Padrão auxiliar de farmácia, nível 11. Auxiliar de serviços gerais, quantidade 1. Padrão auxiliar de serviços gerais, nível 11. Oficial administrativo, quantidade 1. Padrão oficial administrativo, nível 18. Recepcionista, quantidade 11. Padrão recepcionista, nível 11. Técnico de enfermagem, quantidade 37. Padrão 37, técnico de enfermagem, nível 20. Técnico de raio-x, quantidade 1. Padrão técnico de raio-x, nível 33. 8.3.1.1.1. ISF Arco-Íris. Agente comunitário de saúde ISF, quantidade 5. Padrão agente comunitário de saúde ISF. Agente de endemias ISF, quantidade 1. Agente de endemias ISF. Enfermeiro ISF, quantidade 1. Padrão enfermeiro ISF. Médico ISF, quantidade 1. Médico ISF. Odontológico ISF, quantidade 1. Padrão odontológico ISF. Técnico de enfermagem ISF, quantidade 2. Padrão técnico de enfermagem ISF. 83.1.2. ISF Arroio Teixeira. Agente comunitário de saúde, 5. Padrão agente comunitário de saúde. Agente de endemias do ISF, quantidade 1. Padrão agente de endemias ISF. Enfermeiro ISF, quantidade 1. Padrão enfermeiro ISF. Médico ISF, quantidade 1. Padrão médico ISF. Odontológico ISF 1. Padrão odontológico ISF. Técnico de enfermagem ISF 1. Técnico de enfermagem ISF. 83.1.3. ISF Curumim. Agente comunitário de saúde, quantidade 5. Padrão agente comunitário de saúde ISF. (8.3.1.4) ISF Novo Horizonte. A mesma estrutura que foi lida antes. 83.1.5 ISF Parte Antártica. Agente comunitário de saúde, 10. Agente comunitário de saúde, SF. Agente de endemias, SF, 1. Agente de endemias, SF. Enfermeiro SF, 2. Enfermeiro SF. Médico SF, 2. Médico SF. Odontológico SF, 1. Padrão odontológico SF. Técnico de enfermagem ISF, 2. Técnico de enfermagem padrão ISF. 83.1.6 ISF Praia do Barco. Mesma estrutura dos anteriores. 8.3.1.7 ISF São Jorge. Agente comunitário de saúde, 10. Padrão agente comunitário de saúde. Agente de endemias, 1. Agente de endemias. Enfermeiro ISF, 2. Padrão enfermeiro SF. Odontológico SF, 1. Padrão odontológico SF. Técnico de enfermagem SF, 2. Padrão técnico de enfermagem SF. 8.4 Departamento Técnico. 8.4.1 Departamento, chefe de departamento 1. Padrão CCFG 5, nível 3819. Coordenador médico 1, FG 7. Coordenador de enfermagem 1, FG 6. Dentista 12, padrão dentista. Enfermeiro plantonista 5, padrão enfermeiro plantonista, nível salarial 36. Enfermeiros 20. Padrão enfermeiro, padrão salarial, nível salarial 36. Farmacêutico 6, padrão farmacêutico, nível salarial 36. Fisioterapeuta 4, padrão fisioterapeuta, nível salarial 36. Fonoaudiólogo 3,
Padrão fonoaudiólogo nível 36, médico clínico geral 33, padrão nível clínico geral 36, médico especialista cardio 1, médico especialista cardio padrão 36, médico especialista gastro 1, padrão médico especialista gastro nível salarial 36, médico especialista gineco 3, padrão médico especialista gineco 36, médico especialista cirurgião 1, padrão médico especialista cirurgião 36, médico especialista pediatra 4, padrão médico especialista pediatra 36, médico especialista psiquiátrico 2, padrão médico especialista psiquiatra nível 36, médico especialista 8, nível salarial médico especialista padrão 36, nutricionista 2, padrão nutricionista nível salarial 36, psicólogo 3, padrão psicólogo nível salarial 36, terapeuta ocupacional 2, terapeuta ocupacional nível 36. Isso aqui nós temos que tudo, tudo quanto é coisa, tudo no mesmo nível, não. Nós temos que mudar o nível do médico. Mas tem que mudar. É tudo igual. Nutricionista, epidemiólogo, tudo igual. É tudo, né, lá. Farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiro, tudo igual. Por isso que está bravo, né? 8.5, 8.51, Departamento de Finanças, Saúde Mental e Sanitária. Chefe de Departamento, quantidade 1, CCFG5, padrão 38/19. Chefe de turma 2, CCFG2, padrão 21/3. Agente de fiscalização 1, agente de fiscalização nível salarial 30. Agente de zoonose 1, padrão agente de zoonose, nível salarial 30. Auxiliar de fiscal 2, padrão auxiliar de fiscal, nível salarial 18. Fiscal 2, padrão fiscal, nível salarial 30. Inspetor tributário de CLT 1, padrão inspetor tributário, nível salarial 30. Tem aqui para inverno e nessa vez. Você vai ter que pegar outra vez para apresentar. Nós tínhamos isso aí, e mandar o sindicato fazer tudo. Departamento de Vigilância Ambiental, 8.161. Departamento. Chefe de departamento 1, padrão CCFG3, nível 38/19. Assessor de departamento 1, padrão CCFG3, nível salarial 28/05. Médico veterinário 1, padrão médico veterinário, nível salarial 36. Oficial administrativo 1, padrão oficial administrativo, nível salarial 18. Operário 2, nível padrão operário, nível salarial 11. Ronda de animais 8, padrão CC ronda de animais, nível salarial 11. Zelador de curral 1, padrão zelador de curral, nível salarial 11. Zelador de canil 2, padrão zelador de canil, nível salarial 11. Artigo 3º. Revogando as leis 2.30 de 8, 2605 de 2009, 2699/2010, 2782/11, 2798/11, 2803/11, 2811/11, 2896/12, 2900/12, 2903/12, 2913/12, 2917/12. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. O presente projeto de lei busca a competente autorização legislativa para introduzir alterações na estrutura da Secretaria da Saúde do município de Capão da Canoa, cuja finalidade e princípio é melhorar o atendimento da população em geral e aprimorar o gerenciamento dos cargos. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por esta Câmara da Câmara, com a finalidade de que seja aprovada a estrutura da Secretaria de Saúde
Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos colegas para autorização para assinar o livro de ata por ter chegado um pouco atrasado. Eu gostaria de botar em apreciação do plenário. Está em discussão a proposição do vereador Carlos, que inclusive ele comunicou de manhã na hora das comissões que chegaria um pouco atrasado em função de um exame que ele tinha que fazer em Porto Alegre. Então, por isso, o pedido dele. Não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado e o senhor está convidado a assinar o livro de presença. Projeto de Lei 057. Autoriza o Executivo a contratar em caso excepcional e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a contratar 3 técnicos de enfermagem pelo período de até 12 meses. Parágrafo 1º. A contratação de que trata o artigo 1º da pedante lei é declarada emergencial e de excepcional interesse público na forma da consolidação da lei trabalhista, combinado com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Ficam criados os empregos previstos no caput do artigo 1º, que extinguir-se-ão automaticamente no termo do prazo determinado no mesmo. Artigo 3º. O controle da efetividade será feito através de sistema de cartão-ponto, bem como o pagamento será através de folha de pagamento mensal. Artigo 4. Parágrafo 4. O nível salarial e a carga horária e a síntese dos deveres e requisitos para provimento estão de acordo com o definido na lei. Artigo 2º. Servirá de cobertura para a despesa prevista nesta lei recurso oriundo das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 08, Secretaria da Saúde. Projeto de atividade 2353, manutenção de atividades funcionais. Rubrica 3.1.90.04, contratação por termo determinado. Artigo 3º, essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. O presente projeto de lei busca a competente autorização legislativa para que o município de Capão da Canoa possa atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, no que dispõe a Constituição Federal 1988, no seu artigo 37, inciso 9, que poderá ser efetuada a contratação de pessoal por tempo determinado, observando os critérios e condições a serem estabelecidos na lei. Finalmente, esclarecemos que não se trata de ferir direito adquirido ou expectativa de direito, pois não existe candidatos aprovados em concurso público aguardando o chamamento. Diante do disposto, enviamos o presente projeto de lei para que seja apreciado pela Secretaria da Câmara. Senhor presidente, o que tinha no expediente? Como não temos nenhum inscrito no espaço dos oradores, por 1 minuto a palavra, então. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não ia fazer uso da tribuna, mas eu tenho um aniversariante hoje na casa e eu só vim aqui, eu acho que todos os colegas já te abraçaram, eu não tinha te dado um abraço ainda, mas deixei para fazer aqui da tribuna, Suzy. Meus parabéns, que Deus te proteja, que Deus te ilumine, que tu continue nessa trajetória com os pés no chão como tu sempre teve. Um abraço em nome da família. Em seguida, então, o espaço destinado aos líderes de bancada. Antes, porém, eu quero registrar aqui a visita de uma comissão da Câmara de Vereadores de Igrejinha, representada pelos seguintes vereadores: Neymar Luiz Parreira, que é o presidente da Câmara, vereador Josué da Rosa e também diretor administrativo Marcelo Fome Menegilo. Estiveram aqui, a exemplo de tantas outras câmaras que foram visitadas, com o intuito de propagar a festa, a 27ª festa Oktoberfest, que será realizada nos dias 10 e 19 de outubro, onde haverá muitas atrações musicais e, evidentemente, a atração maior aí é o chopp, né, que motiva essa festa. Portanto, este registro. Passamos de imediato, então, para o espaço dos senhores líderes de bancada.
Como não tem manifestação de nenhum líder de bancada, passamos então aí para a ordem do dia. Senhor presidente, gostaria de fazer uma proposição que o vereador Dilceu quer que o vereador Zaid faça a proposição. Então, continuando, né? Gostaria de fazer a proposição que fosse lido somente as emendas do projeto e os pareceres, que inclusive tem pareceres ali que tem correções, os documentos já estão na casa, por isso foi trazido para votação. A proposição é esta, presidente. Em discussão a proposição do vereador Otávio Teixeira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado. O projeto de lei 047/2014 autoriza o município de Capão da Canoa a firmar termo de parceria com organizações da sociedade civil de interesse público, ou SCIP, e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. É favorável e declara que o projeto é constitucional. Está em discussão o projeto de lei 047/2014. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. O projeto de lei 050/14 altera a emenda do artigo 1º e acresce parágrafo único da Lei Municipal número 507 de 91, alterado pela Lei 2.280/2006, que concede isenção aos deficientes físicos do pagamento de passagem do transporte coletivo no município de Capão da Canoa. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. É favorável e declara que o projeto é constitucional. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social. É favorável e declara que o resultado atende à proposição do projeto. Discussão projeto de lei 050/2014. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado. Projeto de lei 051/14. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, com recursos próprios para a obra de infraestrutura e pavimentações de vias públicas e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. É favorável e declara que é constitucional o projeto. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos Ambientais. É favorável e declara que o resultado atende às proposições. Está em discussão o projeto de lei 051/2014. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Temos 5 votos contrários e 5 votos favoráveis. Então, cabe ao presidente da casa declarar o seu voto. E eu o declaro de forma favorável.
Só para confirmar que o voto do presidente, né, fez com que nós tivéssemos 6 votos favoráveis e 5 votos contrários. Portanto, aprovado o projeto. Não havendo mais nada a tratar, eu quero dizer aqui no encerramento, né, que me associo aí ao vereador Otávio Teixeira, parabenizando aí a vereadora Suzy por essa data tão especial na vida da gente, quando dissemos sim à luz da vida, né, em nome de todos os vereadores, né, que a sua trajetória de vida seja coroada com muitos êxitos, com muitas realizações. Os embates na vida nós sempre teremos, mas que você encontre forças necessárias para enfrentá-los, tá bom? Felicidades pelo seu aniversário, em nome de todos os vereadores dessa casa. Damos encerrada a presente sessão.